Alô, Colégio Dinâmico, estamos aqui em mais um episódio nos estúdios do colégio para falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas no ensino médio. Hoje eu estou aqui com o professor Fabrício Abreu, que é coordenador pedagógico do Colégio Dinâmico, e a professora Mainara Benincá, que é orientadora pedagógica do colégio. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre as atividades para 2025, sobre o que espera o futuro do colégio e eu agradeço muito que vocês estão aqui hoje no estúdio para poder falar sobre esse assunto. Por favor, Mainara. Bom dia a todos. Nós aqui agradecemos, Gabriel, pelo convite, de estarmos aqui para falar um pouco, Fabrício, do ensino médio, das nossas atividades e do que nós estamos planejando para 2025. Isso aí, obrigado, Gabriel, pelo convite. Eu quero já deixar aqui um abraço a todos que estão nos assistindo e pedir para que você compartilhe, curta, se inscreva no canal do Dinâmico, do Colégio Dinâmico, para que toda vez que nós publicarmos algum assunto, isso chega até você e possa chegar até mais pessoas. Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe. É isso mesmo. Acho que assim, para começar, a gente pode começar falando sobre a proposta pedagógica do colégio, né? Eu acredito que o Dinâmico ele tem uma proposta extremamente inovadora, tecnológica e que engloba todas as áreas da vida do aluno, né? O aluno, ele se diverte no colégio, ele aprende no colégio e ele cresce como cidadão, tanto em questão socioemocional, quanto em questão de valores, como também conteúdos, né? Se torna um profissional extremamente aplicado, disciplinado. Então, qual que é a proposta principal do colégio? Na verdade, o colégio ele visa fazer com que o aluno se torne protagonista, autor da sua própria história. Então é importante que esse aluno, quando ele entra e quando ele sai, ele consiga enxergar o mundo de forma macro, de forma holística, para que ele possa desenvolver as suas habilidades, exercitar as suas competências, enfrentar o mercado de trabalho que tem se atualizado e mudado cada vez mais, exigido do aluno essas habilidades. Nós sabemos que mais de 90% do mercado de trabalho hoje contrata-se pelo currículo e mais de 95% demite-se pela não capacidade desse profissional de estabelecer conexões. Então essa é a proposta do colégio, fazer com que o aluno realmente seja protagonista, seja autor da sua própria história, que ele realmente tenha autonomia, que ele saiba se comunicar, enfrente o mercado de trabalho de uma forma séria e possa impactar na vida das pessoas. São as soft skills, né? E isso, hoje até se fala também dos hard skills, né? Uhum. São as competências, essas competências, essa relação das competências, né? É importante que a pessoa ela tenha dentro da empresa uma boa relação com os colegas, saiba trabalhar em equipe e saiba ter desenvoltura até mesmo para conversar melhor, para se comunicar melhor, porque a comunicação às vezes é um ponto central dentro de uma empresa que faz com que a pessoa seja mal compreendida e isso pode acarretar até mesmo o custo do cargo da pessoa, né? Isso, sem falar que nós estamos, nos baseamos nas competências e habilidades, para desenvolver toda essa questão do protagonismo, da questão do ensino, que é prioridade aqui no colégio também. Então, com base nessas competências e habilidades, a gente desenvolve, então, essa questão também socioemocional, como você já comentou, né, Gabriel? Que a gente também precisa, hoje, o aluno, ele precisa estar bem para ele desenvolver um bom trabalho e, consequentemente, ser um bom profissional no mercado, para atuar, em diferentes áreas. E uma coisa interessante das habilidades, dessas interhabilidades, é a questão dos organogramas, né? Hoje, os profissionais que chegam nas empresas têm dificuldade de seguir os organogramas, né? Das hierarquias, né? De saber efetivamente qual a sua função. Então, o desenvolvimento das habilidades ele também está associado diretamente a essa questão de organograma nas empresas. A compreensão de si mesmo no mundo, né? E nos ambientes que estão frequentando. Isso. E como conciliar isso? Conciliar o desenvolvimento socioemocional com a preparação para o vestibular e Enem, que a gente sabe que é muito pesado aqui no colégio, né? A gente tem um trabalho árduo para fazer com que o rendimento seja o máximo possível. E como que nós conseguimos aqui conciliar isso com a formação socioemocional? Então, na verdade, é muito planejamento, né? E uma conexão muito grande da equipe
Pedagógica. Nós temos, além da parte pedagógica, né, eu e Mainara o Mainara e eu estamos com essa parte da gestão pedagógica, da orientação, que ela deve falar mais sobre isso. E associado a isso, nós trabalhamos de forma multidisciplinar. Então nós temos na educação infantil, né, no Fundamental 1 e no Fundamental 2, a Escola da Inteligência, que é um programa socioemocional, que trabalha justamente com essa questão das emoções, preparando o aluno para esse enfrentamento. E no ensino médio nós temos o projeto de vida, que é o My Life, que é também um projeto socioemocional baseado com uma parceria muito importante com o Instituto Ayrton Senna, que nos dá uma preparação bacana. E mais além, nós temos também a coordenação de inclusão com a professora Daniela, que trabalha acolhendo os nossos alunos, independente das tipagens, né, das neurotipagens, mas ela trabalha com esse acolhimento, o que faz com que os nossos alunos tenham um alto rendimento, não é mais nada. Sim, hoje nós, além do acompanhamento, né, em relação a notas, nós também temos esse acompanhamento em relação à saúde mental dos nossos alunos, né? Então, frequentemente, nós temos o acompanhamento da Daniela e também de outros profissionais, né, psicólogos, que vêm orientando, né? Esse ano nós tivemos, inclusive, uma nutricionista que também foi nossa aluna, que esteve presente, né, e tratou da questão da alimentação, como que a alimentação, ela pode, né, auxiliar na questão da saúde mental dos nossos alunos. Então, assim, a gente tem tido um cuidado muito especial, né, de forma individualizada. Então, hoje, nas nossas reuniões com os professores, a gente faz um acompanhamento específico, né, para a gente verificar quais têm sido, né, os detalhes ali que tem marcado, por exemplo, o baixo rendimento em algumas disciplinas. Será que isso tem a ver só com o aprendizado, só com a questão, ou também tem uma relação com o estado emocional do nosso aluno? Então, a gente tem esse cuidado também e dessa forma a gente tem profissionais de diferentes áreas, né, que podem e estão contribuindo, então, nesse sentido também da saúde mental dos nossos alunos. A gente vê que o aluno ele é muito integrado no colégio, né? A questão socioemocional ela é trabalhada tanto, né, nesses aspectos que vocês citaram, como também na o coletivo do colégio abraça o aluno, né? A gente vê que tem várias atividades extracurriculares que nós desempenhamos aqui e que os alunos se sentem engajados, eles se sentem parte de uma comunidade, né? E até mesmo parte de uma família, de uma espécie de família. E isso é muito importante, né? Isso, e aí o cuidado que a gente tem enquanto coordenação, orientação, como professores, né? Nós trabalhamos de forma conjunta, né? Então, o professor, com aquele olhar mais específico que está ali com o aluno, né, durante todo o período, nós, tanto da parte de coordenação como de orientação, então a gente tem feito um trabalho de forma conjunta justamente para que a gente tenha um bom êxito, né, e esse aluno esteja bem e apresente os resultados que também almejam. Quais são as atividades extracurriculares que a gente desempenha aqui? Exemplos? Nós temos, por exemplo, os laboratórios, né, que é uma novidade para o ano 2025, os laboratórios de arte e os laboratórios de ciências da natureza. Nós temos também as orientações pedagógicas feitas pela Mainara, que acompanham o aluno de forma individual. Então, nós temos horários que são feitos individualmente. Nós temos os plantões de física, química, matemática. Nós temos também as oficinas de redação. Então, todas essas atividades são desenvolvidas de forma extracurricular para dar suporte para que o aluno tenha um excelente desempenho. E o aluno também tem acesso a uma plataforma, né? Ele tem acesso a uma plataforma e essa plataforma dá a ele, e aí integrado com as tecnologias, que é coisa que a gente tem que falar também, né? Um direcionamento para aquilo que ele quer. Então, explica pra gente, Fabrício. O menino, ele escolhe a universidade que ele quer passar e o sistema adequa todo o estudo para que ele consiga aquele objetivo? Exatamente. Isso é um aplicativo que nós temos, exclusivo. Quem tem esse aplicativo é exclusivamente para o aluno do Colégio Dinâmico e nós chamamos essa ferramenta de mapa, né? Que são metas acadêmicas para a aprovação, onde o aluno tem a possibilidade de personalizar o seu estudo. E ele escolhe a universidade, ele tem 2 trilhas personalizadas de estudo, onde ele escolhe 2 universidades e os cursos naturalmente pretendidos, e o próprio aplicativo ele vai cuidando, ele vai tateando todos os exercícios que são recorrentes naquela universidade. Então, com isso,
Nós, por exemplo, eu biologia, a Mainara geógrafo e você história. Então nós precisamos estudar aqui, por exemplo, Revolução Industrial, por exemplo. Só que, por exemplo, em determinadas universidades, esse assunto ele é mais cobrado. Né? Para determinados cursos, por exemplo, que tem mais peso na parte de humanas, enfim, ele é mais cobrado. Então o aplicativo ele trata de selecionar exercícios para que nós possamos preparar o nosso aluno para enfrentar aquele vestibular. Lembrando que hoje nós temos alunos que fazem vestibulares pelo Brasil inteiro, não só o Enem, mas também particulares, as paulistas, né, como a USP, a Unicamp, a Unesp, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Tocantins. Né? Então nós temos alunos que fazem aí Unisalesiano, Unicerrado, Unifimes, Unieva, UniRV. Então nós temos alunos UNB, então o FMS agora o FMS. Também. Então assim, são vestibulares que exigem competências diferentes. Então nós conseguimos através dessa parte do aplicativo, né, dessa ferramenta, proporcionar uma preparação pontual e assertiva para o nosso aluno. O material ele acompanha, inclusive, não só um livro de teoria, mas um livro exclusivamente de exercícios e que tem exercícios de todos os vestibulares possíveis, né? E que o professor pode adaptar de acordo com o que a turma tem como demanda também. Sim. Então isso é uma coisa que eu vejo que facilita muito o meu trabalho, que é eu não ter que selecionar um monte de questões. Eu já tenho um material com a seleção específica para tudo aquilo que o aluno almeja. Então isso é muito bom, né? Isso ajuda muito o aluno a chegar lá. Com relação aos resultados, a gente vê que o Colégio Dinâmico esbanja resultados. Né? Como que a gente pode observar que as nossas estratégias estão levando a esses resultados e como que esses resultados podem ser explicitados aí para a comunidade, para todo mundo que deseja saber com relação ao que a gente está fazendo aqui? Pode falar. Aproveitando, o Fabrício estava comentando do mapa, né? Nós também temos a plataforma de redação extra, né? Então, hoje, eu falo que esses resultados, eles são frutos do quê? De todas essas ferramentas que têm nos auxiliado. Então, hoje, os nossos alunos, eles têm apoio de outra plataforma, né? Então, hoje, se o aluno decide, por exemplo, fazer FUVEST, ele pode personalizar, né? Sim. E ele terá todos os temas, tudo adaptado de acordo com a universidade que ele vai estar fazendo aí o vestibular, né, e o curso que ele está pretendendo. Então, assim, hoje a gente percebe que em termos também de preparação da redação, né, nós temos as oficinas e nós temos essas plataformas extras que fazem, né, todo esse processo e auxiliando, então, os nossos alunos no sentido da evolução na escrita, né, que nós sabemos que nós que somos, né, das humanas, a gente sabe o quanto a interpretação, o quanto a escrita, ela facilita, né, em todos os sentidos, não só na execução de uma redação, mas na interpretação dos textos, né, dos possíveis exercícios que ele vai estar enfrentando, né, nesses vestibulares e também no Enem. Só a título de números, né, que a Mainara citou a questão da plataforma, os alunos da primeira e da segunda série produzem em média de 50 a 55 textos por ano. Já os alunos da terceira série, em função do ritmo ser diferente, eles produzem em média de 65 a 70 textos por ano, que é um número muito grande de textos, onde o aluno trabalha, onde o professor de redação, no caso a professora Viviane, trabalha como escrita e reescrita, então precisa de uma logística muito grande para desenvolver esse número de textos. Haja visto que nós temos um número expressivo de alunos no ensino médio, especialmente da terceira série, então precisa de uma estrutura, e isso o colégio nos dá. Eu falo que é uma estrutura muito bacana que o Colégio Dinâmico dá para o profissional desenvolver o seu trabalho com as plataformas. Isso é um plus que o colégio fornece para o aluno, para que ele possa desenvolver todo esse mecanismo. Até agora saiu, né, essa semana, que o INEP vai cortar aí, está autorizado a cortar pontuação nos textos com modelos prontos. E aqui a professora Viviane, nós sempre batemos na tecla que o aluno precisa de ser criativo. Naturalmente que existem estratégias, né, mas que precisa ser criativo. Então isso reforça ainda mais a nossa fala e a nossa metodologia.
Tem muitos vestibulares que, assim, a gente já falou sobre as diferenças, mas especificamente tem muitos vestibulares que são ou muito conteudistas, igual o vestibular do UFMS, o vestibular da UNRV, né, da Unirv, e a gente vê outros vestibulares como o Enem, que ele já tem uma avaliação das competências e habilidades, que é como o aluno ele está entendendo o mundo através daqueles conteúdos. E quando a gente fala do Enem, desse tipo de vestibular, normalmente não tem a divisão das disciplinas no vestibular, né? E isso daí pode ser até confuso para a maioria dos estudantes do Brasil. Mas no colégio dinâmico não, porque a gente desenvolve tantas habilidades interdisciplinares aqui que o aluno já está acostumado, né? Então, ele já relaciona a filosofia com a história, ele já relaciona a geografia com a sociologia, ele já tem, eu falando das ciências humanas, mas enfim, das outras áreas também, né? Então, o aluno já tem isso. Quais são as atividades interdisciplinares que a gente pode citar, que a gente desenvolve aqui? Então, nós temos os nossos aulões que acontecem, né, as aulas que acontecem. Nós temos, por exemplo, atividades como as feiras científicas, tecnológicas, a feira científica, tecnológica, cultural, onde os alunos podem estabelecer essas relações, o próprio material, né? Hoje, no caso, a gente não usa mais o termo apostilado, né? Fala-se livros. E é bacana que vocês podem perceber que os livros, e também não se usa tanto espiral hoje, mas a ideia do espiral é bacana, por quê? O nosso material trabalha muito isso e a equipe nos ajuda muito com isso. Que às vezes o conteúdo, por exemplo, por isso que é sempre importante manter o conteúdo alinhado. Então, a história, a química, a física, estarmos todos nós no capítulo 6, por exemplo. Então, existem conteúdos que passeiam pelo capítulo 6 de História, o capítulo 6 de Química, o capítulo 6, por exemplo, vamos falar de Revolução Industrial, que já citamos. Então, lá na História está falando sobre a Evolução Industrial. Então, por exemplo, na Química fala-se sobre a formação, ou na Biologia fala-se sobre a formação da chuva ácida, sobre a alteração da composição do solo. Na Geografia também fala-se sobre a alteração da composição do solo. Então, o aluno, ele consegue perceber aquele tema permeando. Fazer as conexões, né? Exatamente. Esse é o diferencial do colégio dinâmico, fazer com que o aluno consiga estabelecer essas conexões e é isso que faz diferencial. Então, além das feiras científicas, os laboratórios, as aulas interdisciplinares, os aulões, a metodologia ativa, ou seja, fazer com que o aluno realmente seja protagonista, são alguns dos pontos que são muito bem trabalhados durante as aulas aqui no ensino médio, no colégio dinâmico, especificamente no ensino médio, que é o tema da nossa conversa hoje. Isso, e esse ano, de forma específica, nós tivemos, né, algumas atividades desenvolvidas pelo professor de arte, também professor Carlos, né, e o professor Estefânio, né, de física e matemática, que tiveram também esse objetivo, desenvolver essa criatividade, né, o aluno sendo, né, protagonista, criando seus experimentos, fazendo, né, nós tivemos algumas atividades de arte também fora do colégio para promover um ambiente agradável no sentido de sair daquela rotina de sala de aula. Então, a proposta, então, para 2025 é que a gente intensifique essas atividades justamente para que eles consigam desenvolver essas habilidades e também, né, fazer essas correlações que são fundamentais quando a gente pensa principalmente no Enem, como você citou, né, Gabriel? Nós temos aí questões, nós que somos das humanas, os alunos ficam assim, bom, não sei se era de geografia ou era de história, falava de Revolução Industrial, mas assim, a abordagem, ela entrava, né, ali em ambas as áreas, né? Ela tinha aspectos tanto da história quanto da geografia, assim como a gente pega questões de física, né, associada ali à matemática, biologia, com outras áreas, enfim. Mas isso é algo que a gente tem, né, já executado, e com uma proposta de intensificar essas atividades justamente porque nós temos um grande número de alunos que focam no Enem, né? Nós temos alunos que buscam vestibulares, né, de outras universidades, mas ainda nós temos uma alta procura em relação ao Enem, né? Que até pela questão geográfica, né? Aqui nós temos a Universidade Federal de Jataí, que tem cursos aí muito bem avaliados, como curso de Medicina, Direito, enfim, outras áreas aí que são os cursos mais bem avaliados do estado de Goiás, que tem atraído aí muitos estudantes e a porta de entrada da Universidade Federal de Jataí é o Enem. E até as próprias universidades privadas hoje têm utilizado notas de Enem para o ingresso do aluno. Nesse ritmo que a gente está conversando aqui, tem muito que se falar sobre preparação dos profissionais, né? Sim. E é uma coisa que nós vivemos na pele, né? O quanto nós temos formação continuada em diversas áreas.
ultimamente, principalmente na área da tecnologia, né? A gente tem batido muito na tecla da inteligência artificial e de como utilizar dessas ferramentas para trazer o melhor que a gente pode para a educação e para os nossos alunos, né? Com relação a essa questão da tecnologia da inteligência artificial, eu vejo que é uma ferramenta fundamental para o professor. Hoje em dia eu uso muito inteligência artificial para me auxiliar com metodologias, para me auxiliar com formas como eu posso expor o conteúdo de maneiras diversas para que o aluno consiga, então, captar o que eu estou querendo transmitir. Às vezes o conteúdo é muito maçante, na história tem muito conteúdo maçante, né? Por exemplo, eu vou falar sobre Era Napoleônica, tem muito aluno que não suporta esse conteúdo. Então, como que eu posso fazer para atingir esse aluno? Eu tenho, claro, todos nós temos a nossa formação básica que traz todas as metodologias possíveis, que vários estudiosos trouxeram, Vygotsky, Piaget e etc. Entretanto, é claro que a gente tem que se atualizar sempre. E uma coisa que eu vejo que o Colégio Dinâmico traz é essa possibilidade do profissional estar sempre atualizado com as novas tecnologias e com o que o mercado tem de melhor. Como vocês veem isso no colégio? Eu acho que é um dos nossos também, né, nossas prioridades é a formação do nosso profissional, do professor, do coordenador, né, da equipe, né, como um todo. Então, um diferencial do Colégio Dinâmico é a formação continuada. Esse ano nós tivemos o privilégio, inclusive, né, de focarmos nessa questão da tecnologia. Então, eu, inclusive, no último congresso que eu participei, o profissional dizia o seguinte: quem vai ficar fora do mercado não é o profissional que não tem formação, é aquele que não se adequa à tecnologia que o nosso aluno tem acesso. Então, o que fazer, né? O que é tecnologia? Nós não vamos ser substituídos pela tecnologia. Pelo contrário, se nós utilizarmos essa tecnologia ao nosso favor, né, ao benefício da nossa aula, do aprendizado do nosso aluno, tá tudo ok. Até porque o nosso aluno ele está, né, acessando essa tecnologia. Então, hoje eu vejo nós, enquanto professores, nós temos que buscar, como você tem feito, Gabriel, a forma de utilizá-la de forma adequada, né? E a gente consegue orientar o aluno também no uso, né? Porque ele tem acesso, ele vai utilizar. Mas como utilizar de forma positiva essa tecnologia? Né? Então, esse ano, em relação a essa formação, né, nós tivemos, acho que praticamente 2 ou 3 falas, né, relacionadas a essa questão. E algo que eu também percebo que tem sido positivo, a questão da formação ligada à questão da inclusão, né? Nós temos hoje um diferencial no colégio também. E nós buscamos constantemente profissionais, né, que vêm de outros locais, que têm aí um currículo muito bom, né, têm experiências e que podem nos auxiliar, né, nesse cuidado que a gente tem com alunos, né, nós temos alunos com diferentes necessidades no sentido mesmo de aprendizagem e cuidado, né, ligado à questão também emocional, enfim. Então, essa formação continuada ela é muito importante. E esse ano nós tivemos aí alguns momentos, nosso encontro, né? Nós temos um encontro anual aqui no colégio, onde nós temos essa formação de continuada. Então, acho que isso é fundamental para que nós continuamos, né, nos atualizando e buscando, né, melhorar cada vez mais. Na verdade, e assim, é bacana porque o nosso aluno hoje, ele já é um aluno nativo digital. Então, ele já desenvolve algumas habilidades que talvez nós, por sermos de gerações diferentes, não temos habilidades suficientes ou prontas para aquilo. Então é importante nós aplicarmos essa tecnologia, participarmos dessas formações, como você disse, justamente para que nós possamos atingir de forma mais assertiva o nosso aluno, né? Eu costumo dizer que a aula GLS, né, que é giz, lousa e saliva, ela é fundamental para o desenvolvimento, porque ela estabelece justamente a conexão do professor com o aluno. O professor como mediador do conteúdo, eu sempre costumo dizer que ele é um mediador e ele é uma engrenagem. Então, ele é uma peça dentro da engrenagem. Então, antigamente era a parte central o professor. Hoje não. Hoje você tem um aluno, você tem o professor, você tem o conteúdo, você tem a família, você tem o ambiente escolar, você tem a estrutura, você tem as conexões que ele estabelece. Então, todo mundo tem que estar em sincronia para que isso aconteça. E a tecnologia é uma ferramenta importantíssima para que o professor possa atingir o aluno. Naturalmente, dá para usar a tecnologia o tempo todo na sala de aula? Não dá, né? O que seria essa tecnologia? O que nós utilizamos diariamente é essa questão do nosso aplicativo, que é um aplicativo bastante intuitivo, é um aplicativo que os alunos acessam e que a partir do momento que eles aprendem a acessar,
e o professor acompanha, eles conseguem desenvolver essa autonomia e naturalmente chegar no alto rendimento, no alto resultado. Hoje, especificamente, por exemplo, nós teremos aí alguns alunos que estarão comemorando a aprovação, né? São 5, se eu não me engano, são 5 ou 6 que farão aí um movimento para comemorar a aprovação, e isso realmente reflete toda essa preparação que nós temos E o comprometimento. e o comprometimento, e nós da Mainara, né? temos que agradecer muito ao colégio e também a nossa equipe de professores, que é uma equipe muito competente, uma equipe muito experiente, que sabe o que fala, sabe o que faz. Então nós temos professores aí que se atualizam constantemente, um quadro aí de praticamente 85%, se eu não me engano, a conta que eu fiz, são professores já mestres. Nós temos professores doutores, professores pós-doutores e especialistas. Então nós temos uma equipe muito engajada, muito determinada, para que os alunos realmente, efetivamente, tenham um excelente resultado. Você falou sobre uma peça importante dessa engrenagem, é a família, né? Sim. E aqui no Colégio Dinâmico a gente tem essa cultura de estar muito próximo dos pais, né? Sim. Fala um pouco sobre isso pra gente, por favor. É porque, na verdade, a escola ela é uma extensão da família, né? Hoje em dia, ainda mais com a quantidade de atividades que nós desenvolvemos, né? Todos nós desenvolvemos, nós como trabalhadores, seja CLT ou não, né? Nós temos uma quantidade gigantesca de atividades. Então, você tem que cuidar da casa, cuidar da família, tem os eventos sociais, enfim. Então, a escola hoje, e também o currículo mudou, né? Então, se você pega aí a lei de 2017 para cá, por exemplo, o ensino médio, mudou bastante. Então, você tem um volume de aulas maior, você tem um número de conteúdos maior. Então, assim, se não é a família para dar esse suporte, fazer esse reforço positivo para os alunos, porque a escola cobra, né? O aluno já se cobra. Já existe uma autocobrança, existe a cobrança da escola, e ele fica a maior parte do tempo na escola. Então, a família ela serve de suporte para isso, para que esse reforço positivo realmente seja presente nele, e ele entenda a necessidade de acompanhamento, desse acompanhamento que a escola faz, dessa forma que a escola lida, né? Porque, como nós dissemos lá atrás, os resultados estão aí. Então, isso valida a nossa metodologia. Então, a família ela é muito importante. Os pais, né? Nós como pais, né? A Mainara também, como pai, como família, né? Como mãe, nós estamos presentes e assim, realmente a gente percebe que a escola, os pais abraçam, né? Os projetos da escola, as gincanas, as campanhas, os gestos concretos. Então isso é muito bacana. Eu sempre agradeço muito nas nossas reuniões esse apoio das famílias. E é muito importante para que nós possamos desenvolver, né, Mainara, todas as nossas atividades. Isso, e aí já falando um pouquinho do trabalho que eu tenho desempenhado, né, quando nós falamos também de rendimento dos alunos, né, hoje nós temos um acompanhamento muito próximo e os pais são muito parceiros nesse sentido, né, então hoje a gente faz uma verificação, né, a cada bimestre do rendimento, e esses pais são convidados a vir no colégio e fazem, né, desempenham um papel muito importante. A gente percebe que quando o pai, né, ele está, né, ligado, está agindo da mesma forma com que a escola, no mesmo sentido que a escola, a gente tem uma evolução, né? Ontem mesmo eu estava com uma mãe e ela relatando, né, ela, olha, o primeiro ano foi tenso, né? Agora nós estamos numa segunda série bem mais tranquila. Então, assim, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena, né, acompanharmos o rendimento desse aluno, verificarmos quais eram as dificuldades desse aluno, e agora o aluno já está num ano totalmente diferente, né, com mais seriedade, ajustando aqueles detalhes, né, com comprometimento maior. Então, para nós, né, enquanto coordenação e orientação, é muito gratificante. Sim. A gente perceber que aquele trabalho, né, que é feito ali de forma muito minuciosa, ele traz resultados, né? Então, os resultados dos nossos alunos, né, Fabrício, são nossos também. Então, a gente se sente, né, hoje como um dia de aprovação, é um dia muito bom, porque a gente percebe que a gente está no caminho certo, né? Então, com seriedade, com compromisso, com organização, humildade, a gente vai colhendo os frutos aí do nosso trabalho. Quando eu digo nosso enquanto professores, coordenação, direção, enquanto colégio, né? Equipe, como um todo, a equipe, porque nós trabalhamos, né, em equipe, né? Eu falo que um diferencial que nós temos também é a comunicação. Então, eu e o Fabrício exercemos funções diferentes, mas, assim, é um trabalho muito próximo, né? No sentido de estarmos, né, unidos em prol de um único objetivo. Sim.
E diante de tantas coisas, né, que nós falamos, quais são os planos daqui para frente? 2025 está chegando. Sim. E com certeza o Colégio Dinâmico tem várias novidades, né? Ah, com certeza. Nós já estamos com toda semana de programação para recepcionar os professores pronta, né? Para muito estudo, para muita novidade, e é uma das novidades, como nós já dissemos, é a questão dos laboratórios de Química e de Arte para as primeiras séries, inicialmente, no caso, para o ensino médio, né? A questão do novo ensino médio, que ainda nós estamos passando por transformações, né, a nível de Brasil, mas nós estamos 100% focados na formação geral do aluno, que é o que realmente irá proporcionar a ele uma condição muito bacana de enfrentar os principais vestibulares mais concorridos. Então a formação geral, nós não abrimos mão da formação geral. E também, né, professores chegando, novidades na estrutura física da escola, novidades na questão do material também, que ele tem trago novidades, na questão de simulados. Então, assim, tem muita coisa bacana para o aluno que está chegando, para o aluno que já é de casa, né? Para que ele possa realmente sentir-se acolhido e alcançar o objetivo dele, que é a aprovação. Que inicialmente, que é ele se tornar um aluno autônomo e, naturalmente, ele ter aquele rendimento que é o esperado por ele e para ele. Isso, temos projetos, né? Sim, Muitos projetos também já sendo planejados. Eu falo que o 2025 não chegou, mas para nós ele já está pronto, aí né? super ativo, né? Nós já estamos com certeza. toda a programação aí para nosso retorno e também para a execução ao longo do ano, né? Então nós estamos aí buscando, né, cada vez mais novidades. Temos algumas coisas que a gente ainda, né, está em planejamento e não podemos contar, né? Que logo vocês ficaram sabendo, preste atenção nesse finalzinho, depois se quiser fazer um corte, né? Tem uma novidade muito bacana que não irá impactar, que não vai impactar só os alunos do ensino médio do Colégio Dinâmico, mas também do Fundo 2 e aí sim, de toda a comunidade educacional. Então, fiquem ligadinhos, né, Manara? Porque temos novidades. Tá no forno, a gente tá só esperando a hora certa para fazer o lançamento e vai ser um baita lançamento. É isso mesmo. E para conhecer mais sobre isso, é só vir aqui, né? Como é que é? Isso aí é uma das coisas mais legais que eu acho, que eu gosto, né? Que eu particularmente gosto, que é de receber as famílias aqui na escola. Dependendo das famílias, serem famílias que estão chegando e principalmente as famílias que aqui já estão. Então, venha até o colégio, né? Nós estamos aqui na parte alta da cidade, na Rua Vista Alegre, número 241, 261, tem o ensino médio, tem o outro prédio. Conhecer a nossa estrutura física, a nossa estrutura pedagógica, conhecer as pessoas. Nós aqui do colégio somos pessoas que gostamos de pessoas, somos gente que gostamos de gente, a gente gosta de olhar no olho, liberar a ocitocina. Então, venha até o colégio, conhecer tudo isso. Entre também no Instagram, que é o @colégio dinâmico.jataí. A nossa página da internet também está fresquinha, saindo do forno. Nós estamos atualizando para colocarmos já as novidades para o ano que vem. Então, assim, vem até nós, ligue também, tem o telefone, que vai aparecer aqui, que é o 3631-2830, ou pelo WhatsApp, que é o 649-9602-3535. Então, entre em contato com as nossas redes sociais, que nós estamos lá para poder atender todos vocês. Né, Mainara? Isso mesmo, nós estamos com as matrículas abertas, Sim, né? Então, claro. quem tiver interesse também, podem procurar as meninas da secretaria, nos procurar também, se quiser conhecer, né, o prédio do ensino médio ou outros segmentos aqui do colégio, estamos aqui à disposição para recebê-los com o maior prazer. Ainda tem a questão da nossa arena, né, que também está a todo vapor, com as quadras de areia, com as quadras de futsal, de vôlei, dança. O ano que vem tem uma novidade, que é a dança de rua. Isso. Então, né? Tivemos o GECOD esse ano também, né, que é a nossa jornada esportiva do Colégio Dinâmico, que para o ano que vem também promete muito. Promete. Então, nós temos muitas novidades para o Dia das Mães, o Dia dos Pais, tem uma novidade bacana para o Dia dos Pais. Então, assim... O The Voice. Isso. O nosso festival de música, que também é muito legal. Então, são muitos projetos, são muitas ideias. Nós queremos contar com você que está aí do outro lado, nos assistindo, a estar conosco nessa caminhada. Eu tenho certeza que é uma caminhada árdua, mas que lá no final nós alcançaremos o nosso objetivo, que é a sua aprovação.
E diante de tudo isso, né, de tantas novidades que o Colégio Dinâmico vai oferecer e com certeza de ter estimulado aí muita gente a querer vir aqui conhecer o colégio, porque eu já conheço e deu vontade de fazer o tour com o Fabrício para conhecer o colégio de novo, né? E venha com tempo, porque o tour será longo. É muita coisa. É verdade. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por esclarecer, né, o que o Colégio Dinâmico tem a oferecer, não só para a comunidade etaiense, mas para a comunidade brasileira, né? O Colégio Dinâmico é um colégio que abraça e acolhe todos, como você bem falou, né, Fabrício? Nós gostamos de pessoas, gostamos do olho no olho e estamos aqui fazendo esse trabalho com todo o amor e carinho do mundo, né? E muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber notificações dos novos vídeos que nós vamos lançar aqui. E não deixe de compartilhar, né? A coisa boa a gente compartilha. Então, por favor, faça aí o compartilhamento com seus amigos, familiares. E muito obrigado novamente. E até mais.